E gostava de que tu me esclarecesses mais detalhadamente, então, qual é o sentido de criatividade no contexto mais atual, não é? Depois destas rupturas modernistas, do termo criatividade e dado do romantismo, e depois mesmo do autor como produtor, como é que essa generalização, de banalização do termo, continua a servir agora, dentro de uma lógica de produção de bens puramente mercantis, a sua sublimação e estetização global que refere. Bom, eu quando estava a falar desta maneira um pouco improvisada a questão da criatividade, estava-me a lembrar, existe um livro do Steiner chamado Gramáticas da Criação, que me parece ser, cuja tese me parece ser importante para ilustrar um pouco esta questão. No fundo, o Steiner, que é um autor judeu, e portanto muito marcado pela teologia e até mesmo pelo messianismo judaico, tem uma visão mais ou menos escatológica da arte e da criação artística e leva o tempo inteiro a lamentar-se, eu digo isto sem nenhum sentido pejorativo, mas digamos, ele também, o Steiner leva o tempo inteiro a lamentar-se que vivemos num tempo do epílogo, né? Ou seja, onde estamos nos fins de tudo e, portanto, a arte, a literatura em geral, já não tem o papel que tinha antes, entrou numa espécie de declínio, já não faz referência a nenhuma espécie de logos, por isso é que ele chama epílogo, e, portanto, as presenças reais, aquilo que ele chama as presenças reais, desapareceram do horizonte artístico. O que é que, no fundo, o que é que esta concepção teológica do Steiner nos diz? Que, enfim, no fundo, ele coloca no centro do cânon artístico a Bíblia e tudo o que vem a seguir à Bíblia é uma espécie de degradação. A literatura, qualquer que ela seja, desde os grandes tragédias, enfim, desde as grandes epopeias renascentistas, já são em si um momento de degradação dessa literatura, enfim, que permite a presença real, e a presença real aqui evidentemente é a figura de Deus, que é a Bíblia. E, portanto, quando se chega à arte contemporânea, então, e à medida que se evolui, as presenças são cada vez menos reais, até se chegar a uma espécie de momento de ausência, que seria a ausência total hoje. E essa ausência significaria a perda de qualquer espécie de vínculo com o teológico, ou seja, com a presença real. E então, nesse sentido, já não se poderia falar sequer da criação. Né? E, portanto, o Steiner defende que, digamos, na época contemporânea seria uma época absolutamente nada criativa, seria uma época de epígonos, todas as criações já foram feitas e a história mais não tem feito do que ir degradando progressivamente esse momento original da criação. Isto corresponde nada mais, nada menos, é uma versão, digamos, mais em chave completamente teológica da questão da perda da aura, não é? Ou seja, a obra de arte contemporânea também teria perdido a aura e significaria que ela teria cortado todos os vínculos com a sua unicidade, ou seja, de uma referência com a transcendência ou com o transcendente. Nestas circunstâncias, de facto, a ideia de criação quer dizer, está completamente arruinada, torna-se uma ideia suspeita, porque a arte se limita a responder ao interior da própria arte e, portanto, já não faz nenhuma espécie de referência a qualquer coisa que transcenda a arte e, portanto, que esteja para além de si mesma, e essa espécie de vertigem da imanência em que a arte moderna e contemporânea teria entrado seria
uma prova da sua perda de caráter, da sua perda do aspecto criativo. Não sei se isto, de alguma maneira, será isto havia um outro aspecto mais, quer dizer, o Steiner é uma visão do luto sobre uma origem perdida, não é? A questão que eu colocava dirigia-se para o presente e a forma como o extravasar do termo criatividade veio proporcionar e dar à produção mercantil um sentido que exorbita. E o que é que se fala então tanto em criatividade? Que sentido é que isso tem? Bom, eu suponho que eu relacionar essa noção de criatividade aí com uma ideia de esteticização generalizada. Ou seja, a produção de bens, de mercadorias que, segundo os próprios critérios que são de ordem estética. Não é? E, portanto, a estética aqui já não é a estética no sentido nem romântico, nem sequer a estética tal como ela nasce no século XVIII, mas é a estética no sentido de criação artificial do belo ou de qualquer coisa que seja agradável e corresponda a um determinado gosto, que é o gosto da massa, né? O gosto massificado, e portanto aí nesse aspecto de facto há uma generalização da estética ao mesmo tempo que existe uma espécie de contração da arte. As duas coisas vão a par umas das outras. Quanto mais o estético se generaliza, mais a arte se contrai. Estava pensando aqui que, a propósito da criatividade, nós, os psicanalistas, temos um psicanalista português, o Winnicott, ele falava da criatividade. E falava da criatividade como sentimento que o sujeito tem de que a vida vale a pena ser vivida. E que essa criatividade advinha do que ele chama de uma criatividade primária. E essa criatividade primária tem a ver com a relação que a criança estabelece com a mãe. Então, quando a criança, a dada altura, consegue brincar com o bonequinho, por exemplo, é uma criança que não se sente sozinha, está criando formas imaginárias através do jogo. E essa criatividade primária, ele fala que depois dá origem à criatividade, mas aí existe a criatividade do fazer artístico. O fazer artístico é aquele fazer que depois determinadas pessoas têm um dom para que as outras não têm. E portanto, o fazer artístico corresponde a qualquer coisa que as pessoas criativas teriam. As pessoas criativas, portanto, normais, mas que não têm esse dom. Portanto, talvez aí contribua, se acredite, para esse relacionamento dessa palavra da criatividade, que nós próprios utilizamos, né? A criatividade, que vem, portanto, através dessa origem do jogo dessa relação com a mãe. Bom, num plano, as tentativas mais científicas, digamos assim, para definir a noção de criatividade. E nós, enfim, há formações científicas, mas, por exemplo, nós encontramos em Bergson uma teoria da criatividade que é provavelmente até a fundadora, muito importante, onde, em primeiro lugar, a criatividade equaciona-se a partir de dois termos, que é, por um lado, das regras e da inovação. Né? A relação entre as regras e a inovação. A criatividade tem sempre no seu horizonte um determinado conjunto de regras a partir das quais se tenta inovar, muito embora a partir dessas regras. O que significa, e isto seria mais ou menos assim uma formação do Bergson, que a própria adaptação ao mundo implica
a noção de criatividade. Aqui o Bergson não joga com a noção de criatividade no sentido artístico, joga com a criatividade no sentido de mecanismo de sobrevivência psicológica, se nós quisermos, no mundo. E, portanto, toda a adaptação implicaria sempre a criatividade. Né? Não haveria adaptação se não houvesse criatividade. O Dr. Jorge está aqui a sugerir que abríssemos o debate, não é? Se não sai, se conversamos todos, não é? Eu acho que sim. O debate não se retira aqui da mesa. Eu acho que, eu não tenho certeza do que eu vou dizer, mas eu acho que foi Zizek que a importância da filosofia é mais de fornecer resposta, por exemplo, corrigir a pergunta. Como vocês estão aqui de filosofia, corrijam, por favor, se estiver errado. Há pouco falava qualquer coisa como o belo é ainda o terrível, é o terrível que ainda suportamos. Não é? Isso tem alguma coisa a ver com fazer artístico, no sentido de quando está o que ainda suportamos, há aqui nesta frase alguma coisa que remeta para quando se está fazendo, quando é o momento, talvez você que o momento da criação implica de alguma forma uma contenção, por exemplo. Não sei quem é que é. Deixa puxar o microfone. Isso faz sentido com isso. Eu queria falar isso no contexto daquela teoria da coisa, portanto, na sublimação artística o próprio dessa situação em que o desejo se apoia no vazio, que o desejo não tem uma satisfação, um objeto determinado, surgiria na própria sublimação e, portanto, marca um certo número de possibilidade, e isso estaria ligado a essa ideia do terrível criatividade artística. Não sei se... Posso? Desculpa, não quero. À vontade. Mas aqui, e por acaso eu tinha pensado nisso quando ouvi o Jorge falar nessa questão do equilíbrio, evidentemente, até pelo contexto, fui imediatamente levado a pensar nesse conceito freudiano capital, que é das Unheimlich, ou seja, como é que isto se traduz em português? Inquietante, estrangeiro. Sim, exatamente. Inquietante, estrangeiro. Estranho, inquietante. Aquilo que é ao mesmo tempo familiar e, precisamente por ser familiar, provoca. Tem qualquer coisa de, quer dizer, tem qualquer coisa de familiar, mas de inquietante também, de estranho também. E isso é que o torna inquietante, essa dupla expressão. Ora, esta noção freudiana do Unheimlich tem sido utilizada até a exaustão no campo da arte, não para designar apenas aquele tipo de arte, enfim, como algumas imagens que o Jorge mostrou, mas seria qualquer coisa que existiria em toda a arte. A arte seria, por definição, por essência, enfim, não quero entrar em definições essencialistas, mas seria sempre qualquer coisa de Unheimlich. E o artístico só existiria sob a condição de ser Unheimlich, ou seja, de ter esse lado sinistro e inquietante e de terrível. Sim, já vai.
Só queria dizer que gosto da definição que o Marcel Duchamp faz do que é a criação. Que é a criação é precisamente entre tudo o que nós imaginamos antes de criar uma obra, de fazer uma obra, tudo o que foi preparado, e para se fazer uma obra é preciso trabalhar muito antes, é preciso imaginar, e há forças interiores que de repente não passam pelo racional, não passam pelo pensamento, na altura em que se está a criar. E eu gosto disto que ele diz, que é, há uma diferença entre aquilo que se pensou, aquilo que se imaginou, aquilo que se trabalhou, aquilo que se preparou antes e o resultado final. E a diferença entre um e outro é a parte de criação que existe numa obra. Quando eu li isto pela primeira vez, pensei, então, mas o que nós fazemos antes, o que se prepara, o que se imagina, não é criação. E de facto ele tem razão, porque a parte da criação é a parte precisamente que mexe com as forças internas, as forças que não são completamente racionais. Porque quando começamos a pensar e a racionalizar, a criação já não é a verdadeira criação. Eu gosto desta definição que ele faz, acho assim interessante. Eu queria pedir o favor para vocês não saírem antes de terminar, porque vão ter uma pequena surpresa. Mais perguntas? Parece que havia alguém que estava lá atrás que precisava de sair e queria... Era só uma pequena chega. Tenho para mim, depois de doutoramento ligado a estas coisas, que a educação estética pode ser considerada uma das possibilidades em 3 dimensões e funções. Uma dimensão material com função tecnológica, uma dimensão social com função comunicativa e uma dimensão ontológica com função de organização de vida. E que, de modo geral, se pode dizer que a estética é a orientação para a qualidade quando se aprecia ou quando se cria forma. Ora, apreciar e criar forma, eu acho que é o nosso cotidiano de todos os dias, e perante os problemas, para resolver os problemas que se põem na emergência contínua. E, portanto, peço-me que o papel da arte, como qualquer ato de dar forma à natureza, mas, neste caso, enriquecido o mais que se consiga, seja uma arte mais utilitária ou seja uma arte mais espiritualizada, nada disto dispensa as linhas estéticas, e é fundamental a pessoa, nestas 3 dimensões, quando se dispõe em problemas no dia-a-dia, ter esta orientação. E que, se não tiver realmente uma abertura de não haver modelos, poder haver referências do passado, mas não ter modelos, e estar a fazer o seu próprio processo, eu chamo de eco-compatibilização com a emergência contínua, a pessoa praticamente começa a ter muitos problemas e muitas limitações, desesperos, etc. Portanto, acredito sinceramente que o papel da arte, como o papel de qualquer apreciação ou transformação de forma, é uma força, uma energia, é uma força de energia, melhor, para tudo o que nós temos perante nós de desconhecido. Não sei se alguém quer comentar. Eu queria perguntar a saber se posso relacionar Fizemos aqui o microfone. Não vale a pena. Com o tema do nosso encontro, perspectivas psicoterapêuticas na saúde mental e do bem-estar. Bem sei que ela não é psicoterapeuta, é cineasta e faz um trabalho com jovens e crianças na área da produção artística e do olhar. O que é que ela tem sentido, pensado sobre o trabalho que tem feito e a saúde mental e bem-estar nas crianças e nos jovens com contacto?
alguns deles, se eu bem percebi há pouco, em situações muito sofridas de existência. É evidente que nesta situação, eu tenho trabalhado muito com crianças de meios muito difíceis, todo o tipo de meios, inclusive centros educativos, etc. E é evidente que há que é extremamente forte este trabalho para eles. Porque de repente, para já, é um trabalho que mexe com cada um. Portanto, quando nós trabalhamos com 15 crianças, é evidente que todas as crianças estão ativas. E o trabalho num filme também tem essa possibilidade, que é criar-se trabalhar com eles todos a todos os níveis, não só a nível da construção de um guião, mas também a nível do filme, não é? Porque há várias equipas dentro de um filme. E, portanto, nós tentamos que cada um tenha um papel, todos tenham um papel. E o facto deles se relacionarem uns com os outros, e isso é uma das grandes descobertas deles, eles falam sempre sobre isso, é uma coisa que obriga a uma sintonia entre todos. Só se pode trabalhar em silêncio, não é possível filmar sem ser em silêncio, não é? E o facto de cada um deles fazer um papel, mesmo de assistente de realização, que é aquele que organiza tudo e que pede os silêncios, etc., a todas as ordens, para começar o som, para começar a imagem, para começar a ação, etc., são uma série de elementos. A mim fascina-me completamente. Nós temos isso muito filmado até, porque de repente aquelas crianças as mais difíceis que estão completamente em grande caos, e, aliás, há um lado que é fascinante também, que é às vezes ter a sensação que não vai sair nada dali. É um caos enorme. Porque quando são miúdos, inclusive os miúdos de meios mais difíceis, não é? Que é um barulhão, eu às vezes pergunto como é que é possível. Mas de repente tudo se organiza, o silêncio faz-se, todos funcionam perfeitamente uns com os outros, e aquilo acho magnífico. De repente começam a nascer as coisas no rigor, porque é preciso rigor, não é? E eles têm essa noção de rigor. Eles quando fazem um plano e sentem que não está bem por qualquer razão, eles querem fazer a segunda vez, e terceira, e quarta, e quinta, e sexta. E quando vêm na montagem, nós vemos que eles perceberam tudo perfeitamente. Aquilo que nos parecia um bocadinho, será que perceberam verdadeiramente que a peste entrou em campo, ou será que perceberam verdadeiramente? Eles disseram, mas a gente não, mas quando estão a montar, eles começam todos a dizer, estás a ver aquilo, começam todos a fazer comentários, cada gesto, cada movimento, cada olhar, e eu fico surpreendida com aquela capacidade de atenção à coisa mais simples, ao pequeno gesto. E acho que isto já aconteceu várias vezes. Por exemplo, em Serpa, lembro-me que no projeto que fazemos com a Cinemateca Francesa, todos os anos levamos alguns miúdos que participam no projeto a Paris, portanto é a apresentação final dos filmes, e uma vez estava com as professoras que participavam no projeto a falarmos quais eram os miúdos que iam, e havia um que para mim era evidente. E quando eu disse o nome dele, eles disseram, ele não, porque ele é muito mau aluno, ele não faz nada, não, ele não pode ser. Eu disse, não é que eu nem sequer sabia que ele era mau aluno, porque ele ali era tão forte, tão atento e sempre aprovou coisas e tão ativo. Para mim foi um bocado de choque que ele era mau aluno. Elas próprias, sem me dizer nada, passaram a ficar atentas e logo a seguir disseram, tem razão, ele é perfeito aqui, e foi a Paris. E a verdade é que, a seguir a isso, ele deu um salto enorme na escola. Isso foi engraçado, porque de repente alguém olhou para ele de uma maneira diferente. E eu acho que isso acontece muito, para já porque eles são obrigados a falar todo o tempo, são obrigados a pensar, são obrigados a dizer o que é que querem fazer, a escolher coisas. A maior parte dos miúdos às vezes não sabem escolher, não conseguem escolher, ficam sem saber o que fazer. E nós puxamos por eles, porque estamos com eles bastante tempo e, portanto, estamos sempre a puxar por eles. Por isso eu penso que a esse nível há um salto muito grande. Isso têm dito muito entidades com quem nós temos trabalhado, têm dito isso, têm falado. E depois é engraçado porque no final, quando eles apresentam os filmes, e nós apresentamos sempre o filme em sala de cinema, porque achamos que apesar de todo aquele esforço, vale a pena eles sentirem essa relação com o ecrã e com o público, com a família, com amigos, etc.
e sente-se, a maneira como eles falam, sente-se que há qualquer coisa que mexeu neles. E sente-se que eles de repente sentem um certo orgulho. Por exemplo, aqui naquele segundo filme que eu mostrei, é um filme que, pronto, nós vemos aquilo, se calhar não é muito, as pessoas não veem, mas eu vejo ali qualquer coisa, para mim, comove-me sempre o filme. Para já, porque o filme tem 3 tempos. Tem a infância, o adulto e o velho. E foi uma criança que tinha 11 anos, um rapaz em Torres Novas, e no dia anterior ao dia da filmagem, eu perguntei-lhe qual era a ideia que ele tinha, e ele construiu a ideia durante o dia, porque tínhamos feito uma visita àquele sítio, que por acaso é um hospital abandonado, e essa ideia do hospital abandonado fez-lhe lembrar a possibilidade de um velho abandonado que podia ainda fazer qualquer coisa, porque é isso que ele diz, não é? Há ali um diálogo, e ele teve aquela ideia daquele filme, com aquele tempo, com aquelas personagens. Eu disse-lhe, mas olha que nós começamos amanhã às 9 da manhã, tu achas que consegues arranjar o velho, a criança, o homem, os objetos, a bola, tudo isso, amanhã? E ele disse, arranjo. E no dia seguinte, às 9 da manhã, eu estava lá com todos, e tudo, todos os objetos e as pessoas, etc. E construiu aquilo, e eu achei aquilo magnífico. Eu comovo-me porque ele tinha 11 anos, hoje já deve ter 18. Mas de repente, há ali qualquer coisa que ele criou, e que não é fácil. Era um exercício de 1 minuto que cada um deles estava a fazer, depois fizeram um filme coletivo. Mas este era o primeiro trabalho de cada um. Cada um tinha um tempo para imaginar o filme. E normalmente eram quase sempre em plano de sequência, por uma questão de tempo. E depois o filme final já tinha vários planos. Portanto, eu penso que em termos a esse nível, sim. Bom, vamos para a última pergunta. Eu queria dizer apenas que tenho gostado imenso, tenho gostado de ouvir. De facto, para mim, cada vez faz mais sentido este tipo de mesas, não é? Com várias áreas. Para mim, acho que é um enriquecimento enorme. Segunda-feira, quando voltar ao meu serviço, depois de estar 3 dias ou 2 dias ausentes, e me perguntar se foi interessante, arrisco para dizer, como disse da última vez, o que gostei mais de ver foi o astrofísico, no último encontro que fui. Agora, se calhar, vou dizer que gostei de ouvir o cineasta, o diretor artístico, o filósofo, certamente ia dizer qualquer coisa deste género. E mais do que uma pergunta, queria fazer um comentário. Há bocadinho, quando falou que não se cria nada, nasce qualquer coisa, isto fez-me sentir, e isto é uma interpretação completamente minha, fiz aqui uma associação com o que diz o professor Coimbra de Matos, que quando se faz um trabalho, quando se faz uma análise, não é? O que é que se pretende? É uma nova relação. E, de facto, no trabalho analítico nasce uma nova relação entre o terapeuta e o paciente, que depois é transposto para a vida do paciente, em todas as relações. Portanto, faz-me bastante sentido esta questão aqui, em vez de criar, nascer qualquer coisa. É só o que eu queria dizer. Não sei se o Dr. Jorge quer dizer as últimas palavras. Só uma palavra final para dar. Estava a arriscar, não deixar de falar agora. Queria cumprimentar todos os intervenientes desta mesa. Saudar as queridas colegas da organização e os queridos amigos que estiveram na mesa. Realmente foi fantástico todo este fórum e isto foi uma bela forma de chegar aqui. Só um pequeno apontamento sobre a questão da produção e da criação. Eu acho que na visão do psicanalista, no olhar do psicanalista, é o lado, diria que o lado produtor, do inconsciente que é preciso ser trazido. De facto, do lado do consciente há um e a Teresa falou disso, não é? Do lado do cognitivo, do consciente, há uma resistência e um obstáculo a esse processo criativo. E eu penso que a arte, apesar de tudo, ainda diria que é um espaço, pesa embora a banalização, pesa embora a mercantilização, pesa embora o peso dos objetos, diria que ditos, estetizados, mas essa dimensão inconsciente, no fundo, é tudo que nos move, quer do ponto de vista do pensamento, quer do ponto de vista da arte. Muito obrigado pela vossa participação.
eu peço a todos que não saiam da sala. Vamos ter um momento artístico. Exatamente porque este foto não termine sem um bocadinho de movimento e de poesia.